Olá, gente! Nesse vídeo eu gostaria de falar de um assunto um pouco delicado. É sobre algumas ações em igrejas pentecostais e neopentecostais. Antes de mais nada, eu gostaria de declarar que eu não sou cessacionista. Isto é, eu creio que Deus opera ainda hoje através dos dons espirituais. Então, eu não sou cessacionista. O grande objetivo desse vídeo é demonstrar a ação de Satanás em algumas igrejas e para que aqueles que estejam ao alcance desse vídeo não sejam enganados. Porque nós temos uma noção muito errada de espiritualidade, principalmente quando se trata de pentecostalismo, né? A igreja, na sua maioria, e principalmente as igrejas pentecostais e neopentecostais, isso, claro, que acontece mais vezes nas igrejas neopentecostais, mas também nas igrejas pentecostais. Eles têm a ideia de espiritualidade e ser cheio do Espírito Santo quando se está em êxtase ou alguma ação fora do controle. Ou seja, para essas pessoas de igrejas pentecostais e neopentecostais, quanto mais você estiver em êxtase ou um tipo de ação que seja considerada unção e fora do controle, isso é ser cheio do Espírito. E um novo fenômeno entrou nessas igrejas, que é o chamado retetê. Ou seja, pessoas começam a rodar ao som de tambor, a semelhança das religiões africanas. A semelhança, as pessoas ficam rodando em êxtases, outros começam de uma hora para outra a correr na igreja, vamos dizer assim, encostarem em colunas e fazerem coisas estranhas. E daí surge a concepção dessas igrejas que essas pessoas estão cheias do Espírito Santo. E aí então também surgem várias unções, né? Tem nomes para que você quiser, a unção do riso, do cachorro, dos animais. Tem até unção, onde eu já vi esse vídeo, onde o pregador senta no rosto das pessoas para que elas sejam curadas. Isso na África. Ou seja, pessoas começam a correr desesperadas. E diante de tudo isso, nós precisamos fazer uma declaração forte e demonstrar na Bíblia sobre isso que eu vou falar. A declaração que eu estou dando é que tudo isso, e não tenho medo de falar porque eu estou fundamentado nas Escrituras, tudo isso vem do diabo. O diabo tem enganado essas igrejas. O diabo tem manifestado de uma forma muito forte nessas igrejas e os cristãos estão sendo enganados, principalmente cristãos pentecostais e neopentecostais. Então, esse vídeo vai se basear em 3 partes. A primeira parte será que eu vou demonstrar que essa visão vem de uma má interpretação de 4 textos bíblicos. Tem outros textos que são mal interpretados, mas esses 4 são principais na má interpretação dessas pessoas, para que elas achem que ficar em êxtase, que fazer esse tipo de unções são cheios do Espírito Santo. Depois, a segunda parte, eu vou demonstrar
que a adoração a Deus inclui a racionalidade. Eu vou demonstrar nessa segunda parte que tudo que foge da racionalidade não vem de Deus, vem do diabo. Porque a racionalidade procede de Deus e às vezes as pessoas têm uma ideia errada. Então eu vou demonstrar isso na Bíblia. E a terceira parte eu vou ser mais direto para demonstrar nas Escrituras que o diabo age nas igrejas muito mais do que nós pensamos. Satanás tem uma visão muito fixa para a igreja de Cristo e a igreja congregacional, a igreja militante. Então, é importante que nós falemos desses 3 temas. Eu espero que você permaneça aí assistindo até o fim. Se você não quiser assistir tudo de uma vez, assista em partes. E também você coloque um like e inscreva-se no nosso canal, que nós sempre teremos temas de estudos bíblicos e sobre as escrituras aqui. Muito bem. Primeiramente, vamos ver o entendimento de 4 textos bíblicos que são mal interpretados por essas pessoas. O primeiro texto que nós vamos ver é Atos, capítulo 2, verso 12 e 13. Atos, capítulo 2, verso 12 e 13, que diz o seguinte: todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então vejam bem, algumas pessoas interpretam e dizem assim, que os apóstolos ficaram embriagados e assim como os apóstolos ficaram embriagados, as pessoas também, quando estão cheias do Espírito Santo, ficam embriagados. Na verdade, no início da minha fé, quando eu não tinha muito conhecimento bíblico, eu pensava isso também. As pessoas pensam, então, que uma pessoa cheia do Espírito e ela é como se ficasse embriagada. E quando uma pessoa fica embriagada, ela perde a sobriedade. Ela não fica sóbria. Ela fica fazendo coisas que não tem muita, vamos dizer, domínio, não tem muito domínio das suas ações. Então as pessoas fazem essa relação. No entanto, o contexto no verso 13 afirma que eles estavam zombando. As pessoas estavam zombando dos apóstolos. As pessoas estavam zombando dos apóstolos. Ou seja, o texto deixa claro que essa declaração era uma zombaria. Logo depois nós vimos que Pedro se levantou com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vinde pensando, sendo esta a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. O apóstolo Pedro deixa bem claro que não era normal um judeu estar daquela forma com vinho, tomando vinho. Não era hora. Não era um costume dos judeus. E ele e os 11 começam a falar, demonstrar que eles não estavam embriagados, estavam sóbrios. E uma coisa importante, por que as pessoas pensaram que os apóstolos estavam embriagados? Porque segundo o texto e o contexto, os apóstolos e aqueles que estavam no cenáculo começaram a falar em línguas dos habitantes que estavam ali em Jerusalém, no Pentecoste. Então eles estavam falando nas línguas de todos eles, nas línguas, eles começaram a falar as línguas daqueles habitantes, que havia habitantes de vários lugares. Ora, um habitante, quando ouvia a voz de outro lugar, ele não entendia. E o outro que estava entendendo, mas quando se falava a língua
de outro lugar, ele também não entendia. Então eles pensaram assim, eles falam a nossa língua, depois falam a língua que nós não entendemos, que é a língua de outro lugar, daqueles habitantes. Então eles pensaram assim, estão embriagados, eles não estão sabendo falar não estão nem sabendo o que falar. No entanto, Pedro e o texto, Lucas adverte que eles estavam falando isso por zombaria. Então, esse texto relacionado ao Espírito, uma pessoa cheia do Espírito Santo, não condiz com o contexto. O próximo texto que nós vamos ver é exatamente Efésios 5,18. Quando Paulo fala aqui, Efésios 5,18, Paulo diz, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então vejam bem que Paulo, algumas pessoas têm uma ideia errada quando Paulo fala isso. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Eles fazem uma relação de ser cheio do Espírito Santo com embriaguez. Mais uma vez, isso é um erro. O apóstolo Paulo está fazendo um antagonismo entre embriaguez e ser cheio do Espírito Santo. Ele usa uma conjunção alá, a conjunção grega alá, uma conjunção forte para a adversativa. Então notem que o apóstolo Paulo está indo contra um ritual do deus Dionísio, o deus do vinho, o que era Baco para os romanos, o deus do vinho, e que eles se embriagavam em orgias, a ponto de perderem o domínio, de fazerem orgias durante essa festa. E o apóstolo Paulo, então, em Éfeso, ele fala dizendo, olha, não vos embriagueis com vinho, não fiqueis, em outras palavras, cheios, embriagados com vinho, mas sede cheio do Espírito Santo. Em outras palavras, vocês não devem ficar como ficam os embriagados. Não se envolvam com essas pessoas que fazem esse tipo de orgia. Não bebam vinho a ponto de ficar assim, mas sejam cheios do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo que vai dar sobriedade. É o contrário do que eles estavam fazendo, né? Tanto é que Paulo diz, falando entre vós com salmos, entoando, louvando o coração com hinos e cantos espirituais. Então Paulo, ele está indo exatamente contra esse tipo de êxtase, mas colocando a sobriedade, o ser cheio do Espírito Santo. O terceiro texto é 1 Coríntios 14, 2. E eles afirmam que esse mistério é uma característica de ser cheio do Espírito Santo. Veja o que diz aqui, o 1 Coríntios 14, 2, que diz o seguinte: quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala em mistério. Eu vou colocar em grego aqui, para que nós entendamos, porque aquele que fala em língua não fala a homens, porém a Deus, porque ninguém entende, ninguém ouve, akuei, pneumatide lalei misteria, porque fala mistérios em espírito. Alguns dizem que essa palavra mistério aqui é um tipo de algo sobrenatural, misterioso, é como se fosse um êxtase, algo fantástico, de que acontecesse, uma pessoa fizesse algo diferente. E aí as pessoas até dizem, isso é mistério, tirando desse texto, isso é mistério. Mas quando Paulo fala isso, Paulo fala em uma crítica. Paulo fala uma crítica exatamente contra aquilo que não estava acontecendo, porque
Paulo está dizendo, ora, buscai o amor, né? Buscai o amor e buscai com zelo os dons espirituais, mas muito mais que profetizeis. Porque aquele que fala em língua não fala a homens, porém a Deus, porque ninguém entende, mas fala mistério em espírito fala mistério. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu não quero que vocês falem em língua, porque vocês não falam a homens. Vocês estão falando, vocês podem até falar a Deus, mas não estão falando com homens. Vocês estão falando mistério, ou seja, algo que as pessoas não estão entendendo. Então, quando Paulo diz, eu quero que vocês profetizem, eu quero que vocês busquem com zelo, quero que vocês busquem os dons espirituais, busquem com zelo os dons espirituais, mas eu quero que vocês profetizem. Ou seja, Paulo está mostrando que o que ele prefere, que se algo for falado à igreja, que seja com entendimento. E Paulo usa o dom da profecia, porque ele está falando no contexto dos dons. Mas, quando ele chega aqui em mistérios, ele disse, olha, porque aquele que fala em língua fala aos homens, não fala aos homens, desculpe, não fala aos homens, mas fala a Deus, E em mistério você fala em espírito, ou seja, você não fala o que a pessoa entenda, porque você fala em mistério, você está falando uma coisa que eles não entendem. Então Paulo está criticando aqui e não colocando a palavra mistério como algo que se possa fazer ou que seja algo que tenha que acontecer na igreja. O outro texto, que é o quarto texto, esse é usado muito em 2 Coríntios 3,6, que diz o seguinte, eles falam o seguinte, 2 Coríntios 3,6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eles dizem o seguinte, que a letra aqui é o estudo bíblico. A letra aqui é uma pessoa que busca a racionalidade. Então, aqueles que procuram estudar, está dentro desse versículo. A letra mata. Por isso que muitas igrejas pentecostais, até anos atrás, não tinham um seminário, não aceitavam o uso de estudo teológico. Hoje sim, aceitam, mas muitas igrejas não aceitavam. E existem igrejas pentecostais hoje, rígidas, que também não aceitam. Dizem que a letra mata, o Espírito vivifica, colocando essa letra para o estudo bíblico, sendo que o contexto diz totalmente o contrário. A letra nesse texto, segundo o contexto, é a lei. Vejam o que diz o verso 3 desse contexto. Olha, o verso 3, Paulo está dizendo assim, estamos já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra. Paulo está usando várias metáforas e metonímias para a lei, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, tá? Então Paulo está falando aqui da lei. Em outras passagens, Paulo usa a palavra letra como lei, né? Mas o que Paulo está dizendo nesse contexto aqui? É que Deus nos habilitou para ser ministros de uma nova aliança, não da lei, mas do Espírito, porque a letra mata. Ou seja, o que é que dizia a lei? A alma que pecar, essa morrerá. A lei mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, a finalidade da lei era Cristo. O Espírito trouxe a vida que é em Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo. A lei mata, o Espírito vivifica. A lei mostra o nosso pecado, a lei mostra a punição, mas o Espírito vivifica. Vejam em Romanos 2,27,
que Paulo diz assim: e se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra, vejam que Paulo usa a letra aqui como lei, e a circuncisão, és transgressor da lei. Então, a palavra grama, que é usada pela letra, o sentido aqui é uma metonímia para lei. Outro texto, verso 29, né, que diz assim: porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, que quer dizer a lei, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, Paulo está colocando a expressão letra para lei. Outra passagem, Romanos 7:6, que diz: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Portanto, a palavra letra nesse texto, no contexto imediato e no contexto bíblico, quer dizer a lei. Então não é nada de estudo, não é nada de racionalidade, ao contrário. A Escritura nos manda sermos racionais. A falta de racionalidade procede do diabo, eu vou mostrar isso, né? Então, a segunda parte desse estudo, que eu vou entrar agora, é que a adoração a Deus inclui a racionalidade. Essa é a segunda parte, e que eu quero que você preste bastante atenção. O que eu vou mostrar agora é que a racionalidade a Deus inclui, a adoração a Deus inclui a racionalidade. O primeiro texto que nós vamos ver é no Velho Testamento, 2 textos do Velho Testamento, que é Levítico 10:8. Levítico 10:8 diz o seguinte, preste atenção. Levítico 10:8 a 11, mas olha só. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Notem que Deus está dando uma ordem para Arão e seus filhos. Quando vocês fizerem o serviço da tenda, não bebam vinho. Por quê? Porque eles teriam que ter sobriedade. Eles teriam que saber fazer separação entre o santo e o profano, para que eles não morressem. Ou seja, Deus exigia na sua adoração total racionalidade. Vamos ver outro texto, que é um texto básico do Velho Testamento e do Novo, que é Deuteronômio 6:5. Deuteronômio 6:5, que diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Jesus demonstrou, e os judeus tinham em mente, que esse era o primeiro grande mandamento. Notem que a palavra nefesh, para alma, ela quer dizer também a atividade da mente. O dicionário Strong, você pode ver outros dicionários em hebraico, a palavra nefesh não é somente alma, mas o sentido é consciência mental, certo? Jesus confirma isso a incluir, porque somente os autores do Novo Testamento, dos Evangelhos, que incluíram, porque eles já interpretaram o que está no Velho Testamento. Em Marcos 12:30, por exemplo, em Lucas, né, Marcos 12:30, vamos ver em grego aqui, que eu vou colocar aqui em grego, Marcos 12:30, e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu coração e de toda a tua alma, psique, né? E acrescentou, kai, ex holiste dianoias, e de toda a tua mente. Dianoia é uma palavra composta de uma preposição dia, mas o substantivo nous,
que quer dizer mente. Ou seja, é através da mente, o raciocínio. Aqui Jesus está dizendo, ele está incluindo depois da palavra alma, e os evangelistas deixaram claro, para demonstrar que o significado de nefesh do Velho Testamento incluía também a mente. Quando Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, cai, exorteias de nós, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Este é o primeiro mandamento. Jesus fala aqui, este é o primeiro mandamento. Então vejam que aqui Jesus está falando: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento. É necessário ter entendimento para adorar a Deus. A falta de entendimento, quem tira é o diabo. Então, êxtases inclui ações do maligno. O culto tem que ser racional, como nós vamos ver. Agora, precisa ter uma nota que racionalidade não exclui a emoção. Tem pessoas que pensam que ser racional é excluir as emoções. De forma alguma. De forma alguma. A Bíblia está cheia de emoções. O próprio Paulo, quando fala no capítulo 11 de Romanos, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, inclui emoção. Você vê que é um hino, que é um texto emotivo. Profundidade, tanto das riquezas e da sabedoria de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Então, isso traz emoção. Os salmistas. Então, ser racional não exclui a emoção. Agora, essas emoções precisam ser direcionadas pela mente, pela racionalidade. Então, nós vimos outro texto interessante em Lucas 24, 44, que são... Vejam que Jesus está caminhando com eles. E aí diz aqui: a seguir Jesus lhe disse, são estas as palavras, né? Aí a seguir Jesus lhe disse, são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as escrituras. Entendimento, abriu entendimento, ou seja, a mente. Jesus abriu a mente para que eles entendessem as escrituras. E o que dizer lá no caminho de Emaús, os discípulos, quando estavam caminhando, e Jesus fez questão, antes deles perceberem que era Jesus, Jesus expôs as escrituras para eles, para demonstrar que o Cristo havia de padecer. Depois da exposição das escrituras, que Jesus partiu o pão, é que Jesus abriu os seus olhos. Jesus deixa claro aí que o que ele mais quer é que nós, cristãos, crentes, tenhamos a mente racional, a mente aberta, porque nós temos a mente de Cristo. Outro texto muito interessante é Romanos 12, que é um texto clássico. Romanos 12, verso 1 até o verso 3, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Algumas pessoas, alguns comentaristas até dizem que essa palavra pode ser traduzida por espiritual. Completamente errado. Completamente errado, sem nenhuma base. A palavra grega logikos, o adjetivo grego logike, porque está
modificando o substantivo latreia, que é adoração, o adjetivo log é racional, vem da raiz log, que é razão, racional, logikos, loke. Então, dizer que isso é espiritual é completamente bobagem e engano. O adjetivo grego é racional, que é o vosso culto racional. É o vosso culto racional. Paulo sabia das religiões de mistério lá em Roma. Paulo sabia e por isso ele estava falando, o culto a Deus não é como o culto a Baco, que se embriagavam para ficar cheios de Baco. O culto a Deus é um culto racional, um culto da mente. Agora vejam bem, no mesmo setor dos dons espirituais, nós vimos Paulo em 1 Coríntios 14, dando ênfase à mente. Olha só, porque em 1 Coríntios 14, verso 14, porque se orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto amém, depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? Então, Paulo está enfatizando que se deve usar a mente. Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Se tu bendisseres apenas em espírito, está falando apenas em espírito, ou seja, usando os dons de línguas, como dirá o indouto amém, depois da ação de graças, visto que não entende o que dizes, porque tu de fato dá bens às graças, mas o outro não é edificado. Então, Paulo está dizendo que é necessário usar no culto público a mente. Os dons não podem ser usados para com mistério, como ele fala, é exatamente isso que ele diz, né? Como êxtases não procedem de Deus, esses êxtases, essas danças são de espíritos malignos que estão agindo no meio da igreja. E agora vem o terceiro tópico que eu quero falar, que os demônios agem na igreja. Os demônios agem na igreja mais do que nós pensamos. Primeiro texto que eu vou provar que os demônios agem na igreja e que nós devemos ter a mente bem aberta e bem vigilantes. Em 1 João capítulo 4, verso 1, que diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. E verso 4, veja, filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Preste atenção, meus queridos. João está falando de falsos profetas. João está falando de pessoas que estavam falando falsas doutrinas. E notem aqui, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Notem o que estava acontecendo, que estava acontecendo na igreja, é que estava havendo algumas manifestações e que estavam trazendo doutrinas, pelo que nós podemos ver no contexto, e esses tinham o nome de profetas. E como profetas, eles estavam falando doutrinas e doutrinas heréticas sobre Cristo, sobre a natureza de Cristo. E aí João diz, olha, provai os espíritos, né? Todo espírito que professa. Então João estava dizendo, olha, esse espírito que está falando essa heresia não procede de Deus. Qual era o espírito que estava agindo
nesses falsos profetas? Os espíritos, os demônios. Outro texto muito interessante é 1 Timóteo 4, verso 1. Olhem só. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm caracterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis, por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus, pela oração, é santificado. O Espírito adverte que alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios. Paulo está falando à igreja de Éfeso, um lugar onde havia muito espiritismo, né? Havia muita magia, livros de magia que eles queimaram e havia muito misticismo. Então o que acontece? Paulo está dizendo, olha, cuidado. E está falando para a igreja. Os últimos dias está falando do tempo de Jesus até os nossos dias, até a vinda de Jesus. Alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios. Agora, como sabemos se é demônios que estão ali influenciando? Pela doutrina, pela palavra de Deus. Você está firme na palavra? Analise a palavra de Deus. Analise a palavra de Deus. Agora, existem mais dois textos, que eu vou terminar com esses dois textos, que são fenomenais. O primeiro texto está em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 20. Notem aqui. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 20. Vejam o que diz aqui. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. É Deus quem dá o arrependimento para conhecer a verdade. Mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. A palavra sensatez aqui, o verbo é ananefo, o retorno, ananefo. Ananefo significa retornar à sobriedade. Nefo é ser sóbrio. Ananefo, retornar à sobriedade, voltar a ser sóbrio. Esse é o verbo grego. E notem que Paulo está advertindo Timóteo sobre algumas heresias que estavam acontecendo na igreja de Éfeso. E ele diz a Timóteo, olha Timóteo, disciplina com mansidão. Essa disciplina significa o tratar, seria melhor assim, trata com mansidão na esperança que Deus conceda o arrependimento a essas pessoas e os livre, para a fim de que eles sejam livres do laço do diabo, para que eles voltem à sensatez, para que eles voltem a ser sóbrios, para que eles voltem a ter racionalidade. Por quê? Porque esses tinham perdido a racionalidade, a igreja de Éfeso, sendo influenciados por demônios, presos por demônios. Isto Paulo está falando à igreja. A igreja. Agora, outro texto muito claro é quando Jesus fala a João no Apocalipse. Agora, preste atenção, uma coisa interessante aqui. Né? Apocalipse capítulo 2, verso 20. Jesus está escrevendo à igreja de Tiatira. Olha o que Jesus diz, Jesus manda João escrever. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comerem coisas sacrificadas
aos ídolos. Olha, veja o que diz o verso 24. Digo todavia a vós outros e os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga, outro jugo não jogarei sobre vós. Jesus está mostrando que Jesus estava contra eles porque eles não estavam tolerando aquela mulher, né? Estavam tolerando aquela profetisa que Jesus chamou de Jezabel. E Jesus demonstra na carta à igreja de Tiatira que eram coisas profundas. Jesus confirma o que alguns estavam dizendo, eram coisas profundas de Satanás. Satanás estava agindo profundamente naquela profetisa, na igreja. Na igreja. Portanto, meus amados, aquelas pessoas que estão rodando ali em êxtase são demônios. São demônios. Aquelas unções de corrida de um lado para o outro são demônios. Existe até uma canção, deixa o menino rodar, deixa o menino rodar. Sim, deixa o menino rodar e deixa o demônio rodar também. Porque são demônios. Quem está agindo nessas igrejas são espíritos enganadores. Porque Deus não age assim. O Espírito de Deus traz a sobriedade. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas sede cheios do Espírito. Vejam que antes desse texto, vejam o que ele diz aqui nesse texto de Efésios, né? Olha só. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurais compreender qual a vontade do Senhor. Insensatos. Não sede insensatos, mas procurai compreender qual seja a vontade do Senhor. Espíritos enganadores dessas igrejas neopentecostais, dessas igrejas pentecostais. Claro, em algumas, em poucas, as pentecostais clássicas, elas evitam um pouco, mas existem igrejas que têm esse reteter. Isso aí é do diabo. Do diabo. Professor, eu tenho que repreender quando uma pessoa fala isso. Os espíritos estão agindo ali. Não obrigatoriamente eles estão possessos, que você tem que expulsar. Mas espíritos estão agindo ali. Comece a orar, comece a buscar a Deus. Corte aquela música e veja se não vai quebrar esse círculo demoníaco. Deus abençoe.